Caríssimos irmãos, amigos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos envolver, que a espiritualidade amiga possa se fazer presente, acima de tudo, em nossos corações. Nós abraçamos os nossos companheiros, que também nos acompanham da Rede Amigo Espírita, aqueles que fazem parte da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, que se encontram já online com a gente. Que possamos todos, nesse momento, vibrarmos no mesmo ideal de aprender para servir melhor. Mas também abraçamos os nossos irmãos que depois irão acessar essas gravações, que de alguma forma as nossas considerações, as nossas discussões fraternas possam contribuir para o esclarecimento, né? E acima de tudo para a nossa interação como amigos, não é mesmo? Então, boa noite para todos. O nosso trabalho, para quem está chegando a primeira vez, ele é versado em torno do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Essa obra que foi editada em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, os seus aspectos filosóficos, né? Aonde nós vamos abrir o Livro dos Espíritos, vamos encontrar o Prolegômenos, né? Que é uma página belíssima. A introdução do Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro estudo sobre a doutrina espírita, os princípios da doutrina. Né? Muitas vezes a gente apressadamente pega o livro, já quer pular a introdução, já ir lá direto para a prática, né? Para as perguntas, e perdemos esse grande ensaio teórico de espiritismo. Bom, mas na segunda parte nós vamos encontrar os aspectos científicos, é exatamente aonde nós estamos estudando. Na terceira parte, os aspectos morais. Na quarta parte, das penas e gozos futuros. Bom, nós estamos, então, nessa segunda parte do livro, no capítulo 4º, não é? Intitulado Pluralidade das Existências. E exatamente no tópico semelhanças físicas e semelhanças morais. Bom, na última semana, que foi coincidiu até com um feriado, né? E nós trabalhamos a reunião, inclusive tivemos um índice muito legal de acesso no estudo dessa segunda-feira, que nós conseguimos postar o estudo no domingo. E na segunda-feira a gente já estava com quase 3.000 acessos nesse estudo, né? Então, é interessante como que o assunto, a espiritualidade inspirou as pessoas a buscarem, né? E a gente teve muitos testemunhos nos comentários quanto a esse trabalho da última sexta-feira, né? Que a gente falou muito sobre a independência, falou um pouquinho do Brasil, né? Bom, o estudo foi em torno da questão 216, Cláudia. E eu estou, assim, com uma leve impressão que a gente não devia ir para 217 assim muito rápido, não. Então, se vocês me permitirem... Oi? A 217 eu estou achando que nós vamos ficar quase 2 meses, só na 217. Mas não é isso. Vamos tentar voltar a alguns aspectos da questão 216, porque o tema foi tão dinâmico na última semana que a gente tinha reservado um material, um texto que nós pesquisamos no livro 50 anos depois, que conta história, aspectos da história reencarnacionistas de Emmanuel, quando ele foi o escravo Nestório. Então, eu gostaria de trazer de novo esse texto, mas semana passada nós apenas pincelamos. Então, hoje nós vamos trazer com mais detalhes, se vocês estiverem de acordo.
Pode ser assim? Pode mesmo, gente? O povo educado, hein, dona Mirta? Mas vamos lá. Então vamos ler a pergunta 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Conserva ou não conserva? Pode ser? Resposta dos espíritos. Eu lembrei da semana passada. Sim. Isto pode acontecer. Não significa que acontece no seu sentido amplo, né? Claro. Não, pode acontecer. Continuando. Mas, melhorando-se, ele muda. Melhorando, ele muda. Significa que se acontecer de repetir o caráter moral, é porque ele não progrediu? Não. Não é isso. Mas o texto corrobora dizendo que em melhorando, modifica. Deu aí? Não sei se vocês pegaram. Que a gente lê uma frase e fica nela. Não. Lê uma frase e tenta observar o outro lado. O que está por trás dessa frase? Entendeu, Tatiana? Continuando. Sua posição... Ou melhor, desculpa. É isso mesmo. Sua posição social pode também não ser a mesma. Sua posição social também pode não ser a mesma. Posição social. É um nobre. Faz parte da corte. Está perto do rei. Convivendo com o rei. Tem coisa melhor que conviver com o rei? As pessoas acham que é assim. Mas numa próxima ele vai ser um vassalo. Hein? Pode ser um vassalo, não pode? Ele pode ser uma pessoa do campo. Posição social. Vocês viram que eu estou me reportando lá atrás. Para a gente contextualizar, ajudar os espíritos que estão aqui, que ainda estão com a visão nos tempos passados. Ok? Mas nos tempos atuais, o indivíduo pode estar nas projeções da fama, por exemplo, sendo remunerado por isso, e depois ele pode reencarnar no anonimato, vivendo a escassez. Isso é só uma ideia. Continuando. Se de senhor passa escravo, seus gostos serão muito diferentes. E teríeis dificuldade em reconhecê-lo. O que ele está querendo dizer com isso, Cláudio? A mesma situação, uma situação inversa. E a frase é encerrada dizendo: e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Ele está acostumado a passar o final de semana lá em Angra dos Reis, passeando de iate, jet ski, né? Com todo carinho e respeito, e aplauso para quem pode, né? Mas de repente ele não pode.
que ele reencarnou ali na circunjacência da Lagoa dos Mares, ali indo para Pedro Leopoldo. Uma penúria total. O máximo que pode ver é alguém passeando lá longe. Pois é. Só que, aliás, com isto, automaticamente os hábitos dele serão diferentes. Então aqui, eu estou colocando no âmbito externo, tá, gente? No âmbito material, só para a gente entender. Porque a análise importante é em nível íntimo. Mas nós estamos no social. Continuando. Sendo o... não. Mas aí eu tenho que falar do moral. Não tem jeito. Não dá para fugir, não. Com isso, a gente se depara com comportamentos, com atitudes, com hábitos de determinadas pessoas que a gente não faz nem ideia de quais foram os hábitos dela no passado. Mas não no sentido de um constrangimento que traga para ele sofrimento. Mas sim, um processo de adequação que a nossa alma é capaz de implementar. Quando os princípios norteadores do Evangelho, das questões espirituais, passam a ser, pelo reencarnante, tratado com soberania. Bem-aventurados os simples de coração, os puros. Quando nós trabalhamos, quando a gente consegue, vamos dizer assim, entrar numa onda de adequação em que a simplicidade ganha espaço dentro de nós, você muda sem sofrer. Mas quando, do outro lado, a vida, a circunstância, nos coloca naquela condição de quase que impositivamente nos fazer mudar, a mudança não é fácil. Estão de acordo? Porque se a circunstância constrange, é porque tem resistência. Porque se não tem resistência, a vida fala assim, vai. Aí tinha uma gíria aí há uns tempos atrás, eu gosto muito das gírias. Depois que passa, né? Que as gírias sempre atuais dá preguiça. Né? Tô brincando. Mas a gíria falava assim, a pessoa dava o recado, ela falava assim, fui. Lembra disso? Fui. Aí eu andava de carro com um amigo meu, que ele ficava assim, ele não perguntava, eu posso ir não. Ele falava assim, fui. Aí eu só tinha que concordar com ele, porque ele estava acelerando, né? Agora, para onde que ele estava indo, eu não sei. Eu sei que eu estava junto. Quando você fala assim, fui, geralmente é porque a porta está dizendo, né? A porta abriu, você se vai. Agora, se você falar assim, vou atropelando, não tenha dúvida de que esse atropelamento vai voltar. E é aqui que a circunstância bate para constranger. Não sei se deu lá. O que eu não sei, fala Paulo na sua carta aos Romanos. O que eu não sei, o que eu faço é lei. A partir do momento que eu conheço a lei, o pecado habita em mim. É a ira de Deus. É um texto muito utilizado no Apocalipse, no Antigo Testamento. O que é ira de Deus? Ira de Deus é a manifestação da divindade que se faz pela lei da circunstância e da necessidade. Então, quando as coisas estão fluindo de uma maneira natural, aproveita essa maré, vamos falar assim, né? Aproveita essa maré, os ventos que estão favoráveis e dinamiza a sua vida, potencializa a sua vida nesse momento. Porque significa que você pode estar dando passos com segurança na direção da vitória. Agora, quando a vida começa a trazer ondas,
que começam a chicotear o rochedo da praia, não é? Para não falar que elas começam a bater bem no lombo da gente, para, ora, reflita, porque é sinal. Agora, quando tiver calmo demais, para, ora, reflita, porque se está calmo demais, tem algo para... a maré vai mudar, porque nós estamos aqui para aprender. Eu só fiz esse adendo. Mas para dizer o seguinte, Dona Nilson, o constrangimento, ele bate na nossa porta para nos auxiliar a nos curvar diante da bondade de Deus, que não quer que soframos. Deu aí, amigo? O constrangimento não é para te empurrar, porque a vitória espiritual não se dá lá fora. Embora os movimentos que nós empreendemos na profissão, no trabalho social, não é? Na família, são importantes. Mas a conquista ela tem que ser íntima. Eu não sei se deu ali, Dora. Captou? É isso mesmo? Ficou clara a ideia? Quem quer falar? Quer comentar, Dona Mirtz? Clay, você chegou aí, tá tranquilo? Pegando aí. Tá pegando ainda? Mas então tá bom. Fala, amigo. Ainda estamos contando com o véu do esquecimento. E nós, por conta da nossa ignorância. Por quê? O véu do esquecimento. Captaram o que o irmão falou? Por isso que nós contamos com o véu do esquecimento. Que não nos permite verificar o que foi feito lá atrás. Não é isso? É essa a sua ideia? Porque a gente não suportaríamos estar diante do espelho que reflete a nossa intimidade de uma forma límpida. Não estaríamos prontos para entender o motivo que o Senhor nos convida a estar do lado de determinados corações. Imagina se você descobre que você fez um grande malefício para o filho teu. Hoje você está lutando para trabalhar com ele ali, né? Com dificuldades, talvez sem tanta afinidade. Mas ele é filho seu, a sua consciência está dizendo, persevera, calma. Tem hora que você explode, tem hora que vai com calma, tem hora que vai certo, tem hora que vai errado. Mas a sua intuição está dizendo, vá que ele é seu filho. Vá que ele é seu filho. Agora imagina, se ficasse claro para você, que lá no passado, por exemplo, você tirou a vida dele. Será que você não entraria nas raias de um sentimentalismo que obstasse esse esforço de ajudar o garoto? Pô, mas eu fiz isso com ele? Ah, então tá, hoje ele é meu filho. Aí é aquele momento que você tem que usar até uma certa dose de energia, assim, carinhosa, mas tem que usar? Não vou usar não, porque eu já tirei a vida dele. É um remorso improdutivo. A sua, do outro, a da família toda. Estão no contexto, teve problemas. É como, por exemplo, uma mãe que lida com a desencarnação do filho. Geralmente é um grande desafio, muito mais para o filho que partiu do que para a mãe que ficou. Sabe por quê? Porque a mãe não libera o menino. Caso aberto, mas existe um vínculo, existe amor. Peraí. Amor até nos permite sentir falta, saudade. Não é verdade? Isso é produtivo. É produtivo até lágrimas que brotam com naturalidade do coração. Embora tenha expositor falando por aí que é importante chorar. É outra coisa. A catarse ela tem que ser operacionalizada na caridade. Agora, chorar, sensibilizar faz parte, né, dona Nilce? Agora, o chororô não faz parte, não. Porque nós falamos aqui, quarta-feira, quem estava quarta? A senhora estava. Quarta-feira nós trabalhamos isso aqui.
terapeuticamente, muitas vezes somos pais para treinar desvinculação. Como é que é, Casalberto? Minha amiga, não é fácil não. Estudar Emmanuel é complicado. O Emmanuel no livro Vida e Sexo vem... Vida e Sexo, desculpem. A semana foi pesada. Aí tropeça a língua de vez em quando, né? Cabanejo. Tem um texto lá chamado Vinculação. E tem um outro intitulado Desvinculação. Nós, no regime sobre a égide da lei de sociedade, que estudamos no Livro dos Espíritos, o nosso desafio da evolução está nesse contexto, relacionar. Ninguém evolui sozinho, ponto. Está no Tibete orando, ou está lá dentro da região lá, do compartimento religioso, para preparar que vai reencarnar para lidar lá na Praça 7, não é? Aqueles que estão distantes, nas regiões, né, mais, né, até por circunstância de vida mesmo, moram sozinhos, moram em comunidades restritas, estão sendo preparados psiquicamente, emocionalmente, para reencarnar no meio do povo. Não tenha dúvida, ele está lá na grota achando que lá que é o mundo dele, pode ter certeza que uma hora ele vai ser convidado a sair de lá. Porque é no convívio que você se enxerga. E a gente acha que está observando o outro. Hoje eu escutei um companheiro, muito amigo meu, a gente estava conversando no telefone, aí em determinado momento, aí a conversa, eu falei assim, mas eu tenho uma fofoca para você. Aí eu falei assim, vamos lá. Aí deixei. Você viu fulano? Aí terminou. E aí? Não tem problema. Depois todo mundo vai dar as mãos, todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai se ajustar. Que é da lei. Porque quem está fazendo agora, em tese, fazendo o errado, amanhã vai ser vítima. Em tese, porque não tem vítima nem algoz, mas vai sofrer as consequências. Aí nós vamos nos ajustando num contexto social. Se não enfrentarmos, dona Mirtz, as dificuldades em família, em sociedade, a gente não aprende uma coisa chamada limite. E se não aprendemos o que é essa lei de limites, automaticamente nós vamos ficar nessa história de vincular e desvincular, vincular e desvincular. Eu estava falando do filho. Os filhos representam para nós treinamento para abrir mão. Terminou a reunião? Tá bom? A dona Nilza. E quem não tem filho? Olha, quem não tem filho, prepara. Por isso é que eu estou muito feliz de, teoricamente, ter filho. Mas eu estou muito preocupado em ter filhos. Muito. Porque ai das grávidas, disse Jesus no sermão profético. Ai das grávidas que amamentam naqueles tempos. Aí tem muita gente... Aí isso está pegando na sociedade e o povo, ninguém quer ficar grávida, né? Não quero ver filhos passarem pelas dificuldades. Jesus não está falando disso. Por quê? Nós não temos filhos, na realidade. Ele está falando, ai das grávidas que amamentam, ai dos sentimentos que continuam dando leitinho para aqueles processos do passado, que estão, de alguma forma, impedindo o desenvolver desse nascimento espiritual que compete a cada um de nós, do Filho do Homem. Não sei se foi fundo agora. Quer que repete? Não, Quer que explique? Nós estamos... O Espírito é co-criador. Deus é criador, os Espíritos somos co-criadores. Nós estamos produzindo o tempo todo a partir do que já existe. Ninguém inicia nada. Quem inicia o processo é Deus. Então quando alguém fala, você viu o que eu fiz? Não, eu inventei. Nossa, mas eu tive uma tirada aqui, eu sou sensacional.
Ele só está copiando. Eu vou brincar. Nós só plagiamos no universo. Porque o bem, em essência, vem de Deus. Isso é para a gente, inclusive, baixar um pouquinho a bola. Mas a possibilidade de co-criar, de participar de um contexto em que brota em nós alegria, decepções, isso tudo faz parte de uma engrenagem que vai potencializando os nossos valores, que vai nos dando habilidades para fazer cada vez de uma forma mais perfeita, dentro de uma perfeição relativa. Porque o que é perfeito para você hoje, amanhã vai ser cheio de falhas. Nossa, ontem eu achei que eu fazia bonitinho, olha lá, que fruto teratológico. Porque a sua mente já está em busca demais, de fazer cada vez melhor. Você já foi bordadeira? Quem já bordou aqui? Não é assim no bordado? Eu não tenho know-how nenhum em bordado, porque tem uma bordadeira aqui do meu lado. Não é assim, dona Mite? No início fura o dedo, né? Aí tem as miçangas, aí tem pra cá, aí borda de um jeito. Cada bordado que tu for fazendo, ele vai ficando mais artístico. Daqui a pouco você está bordando de olho fechado. Não precisa nem de dedal mais. Ah, mas vocês têm que falar isso. Não, mas pera aí. Isabel. Agora você... Eu não posso perder a viagem, não, querida. Posso? Com carinho? Você não acha ruim, não? Eu não posso terceirizar a evolução. A máquina é instrumento. A máquina é instrumento, tanto que elas vão se aprimorando. Não é mesmo? Eles me contaram que diz que agora vai lançar um telefone. Hoje não fica decepcionado. Eu sei que vocês gastaram muito dinheiro agora. Mas... porque toda hora gasta muito porque lançou alguma coisa. Eu sou daqueles que esperam lançar uns 7 meses e meio, que daqui a pouco eu compro sem dívida. E eles falam que eu sou assim, retrógrado. Não tem problema. É porque eu estou treinando a ser simples. Porque se eu for atrás da evolução, Cláudia, eu vou sofrer demais, minha filha. E bem-aventurados os simples. Outro dia eu estava contando uma história aqui de um companheiro, que eu estava na casa dele, viajando no interior, nós fomos fazer uma palestra. Aí nós estávamos atrasados lá para sair para o estudo e tal, e eles preocupados em oferecer lanche para a gente e tal. E a esposa dele, muito carinhosa com a gente, ela é mais despachada, ela virou para mim, e o marido assim, todo cheio de coisa, pegando sacola para comprar não sei o quê, e a gente atrasado. Aí ela virou para mim e falou assim: Casalberto, você implica, eu achei muito bonitinho, você implica de comer pão na chapa? Eu falei assim, mas é todo dia de manhã lá em casa? Ah, é mesmo? Então, você fica satisfeito com um lanchinho só do pãozinho na chapa? Eu falei assim, na hora, ainda mais a gente atrasado. Aí, mas ele não vai aceitar. Fala você. Eu falei assim, eu não, eu sou visita, fala você que manda. Não, fala você, fala... Por fim, eu fiquei com dó dela, porque eu vi que a situação muito constrangedora. Eu falei assim, ô fulano, fala, Carlos Alberto, porque quando a gente é visita, né, as pessoas tratam a gente de uma forma tão... Aí, fala, Carlos Alberto, você sabe que eu sou apaixonado com pão na chapa? Aí ele já, a ficha dele deve ter caído. Foi ela que falou para você. Ele não precisou de dizer isso, mas eu captei a onda mental. Aí ele falou assim, mas por quê? Ah, porque me deu uma vontade de comer pão na chapa. O que você acha de eu pedir para sua esposa? Tudo mentirinha branca. O que eu acho? Pedir para... Casalberto, eu não aceito. Eu vou comprar o pão novinho para você. Eu falei assim, mas fulano, mas tem Jesus que está nos esperando, nós estamos atrasados. Não, eu faço questão. É 10 minutinhos, falta meia hora para a palestra. Eu falei assim, vai, então vai com Deus. Aí ele foi. E ela já estava assando o pão e deu um cheirinho bom na manteiga. E o cheirinho veio e tal. E eu daqui a pouco batendo papo com ela, que a gente viaja, vai para casa da pessoa e fica perguntando para a gente espiritismo. É muito legal. Aí ela pôs aquele tanto de pãozinho lá e tal. E comemos o pão. Mas reservamos 2 para ele. Acabou. Chega o homem, todos, como é que fala na roça? Todo espaventado, espavorido. E chegou suado, e a gente tranquilo. Eu já estava em alfa.
Eu já estava em conexão com os espíritos que ia fazer a palestra. Aí ele chegou, olhou. Aí ela virou para ele e disse, uai, cadê o pão? Não tinha. Alguém falou, não tinha. Eu pensei comigo, bem-aventurados os simples. Bem-aventurados. As bem-aventuranças entram nesse movimento. Captou, Clay? Como que nós nos impacientamos e sofremos muitas vezes por excesso. Chico falava muito sobre isso. O sofrimento está na razão direta da sofisticação. Só que ele falava de um jeitinho tão gostoso, né? Ah, porque Jesus, né, falou sobre o pão, que a gente precisa do pão. Jesus é o pão da vida, a representar o amor, é o que a gente precisa. O problema é que a gente não se contenta com o pão. A gente prefere partir o pão para colocar mortadela, para colocar manteiga. Mas se não tiver manteiga, nem mortadela, você já partiu o pão? Ficou decepcionado porque não tinha um ingrediente? Ele já virou um sofrimento para você. Portanto, o sanduíche realmente é engorda da ilusão. Aí eu brinco, né, Cláudia? Quantas vezes já falei? E quando você monta o sanduíche já caiu da mão da senhora? Já. Eu não sei se é a lei de causa e efeito que funciona assim para mim, mas todos os sanduíches que caíram da minha mão, caíram a parte melhor, virado para o chão, e não teve uma que eu peguei que não veio com a perninha de barato. Não teve um. Sofisticou. Não varre o chão, né? Não varre o chão, dá nisso. Da simplicidade. Só para a gente dar um sorriso. Mas captaram o que a gente está falando sobre sofisticação? Ô, gente, tem coisa melhor que um sanduíche, viu? Pode comer depois da reunião. Eu estou falando isso aqui, eu estou vendo até gente assim, acaba rápido o casal dela. Mas é no dia a dia. Muitas vezes uma conversa simples você atinge. Porque muitas vezes a gente é muito mais eficiente na simplicidade. Por isso é que a gente deu essa volta toda para falar o seguinte: o grande lance é o poder de adequação que nós precisamos de desenvolver. Sabe por quê? Porque hoje você tem um sanduíche. E se amanhã a vida mudar o contexto? É muito mais difícil lidar com a perda do que com a aquisição. A aquisição pode até ser prêmio. Mas a aquisição, nesse sentido aqui, é a representação de um novo movimento da vida que tu não tem que se esforçar tanto quanto antes. Então é como se caíssemos na zona do conforto. Agora, quando tu perde, você está acostumado a dar o iPod e o iPad, aí o filho, pai, ele não pode. Porque o papai não tem. E quando não tem, é doído, porque acostumou. Não sei se deu lá, gente. Eu estou falando de pai e filho, mas isso é simbólico, vocês entenderam, né? É a nossa relação com a vida o tempo todo. E aí, vamos continuar. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. De orgulhoso e mau pode se tornar humilde e humano. Lembrando que o mal, porque está ausente do bem. Você levantou a mão há pouco tempo? Não? Você lembrou de Emmanuel? Por que tu lembrou de Emmanuel? Quando ele era o
Pois é. Como é que é seu nome, irmão? Fala pro pessoal. O nosso companheiro João, ele está se lembrando de Emmanuel, porque você estava aqui na última semana, não foi isso? Então ele veio em espírito. Observem bem. Porque ele se lembrou de Emmanuel quando Públio Lentulus Cornélios, senador romano, aos tempos de Tibério César, é isso? Quando era uma pessoa extremamente influente, não é? Era um patrício romano, de uma família, os Lentulus, uma família tradicionalíssima na história da República Romana, e ele, nós lembramos desses fatos aqui na última semana, que ele, a vida trouxe para ele um grande aprendizado nesse período. Não é? Por isso é que você está tocando nesse assunto, porque nós falamos disso mesmo. E então, ele teve uma oportunidade divina de, num movimento, embora um tanto quanto doído, porque a filha, Flávia, adquirira a hanseníase, e na época não tinha cura, né? A lepra, ela já estava quase, eles estavam chegando, ela só não tinha ido ainda para o Vale dos Imundos, porque ela era filha de um senador, né? E uma esposa muito perseverante. Bom, mas então, através das injunções do caminho, aonde Deus escolhe os homens, para que os homens sejam instrumentos para que os processos aconteçam, muitos amigos, dentre eles, Flamínio Severus, que era um grande companheiro dele, incentivaram a família a mudar de Roma para procurar as regiões da Palestina, que fazia parte do próprio Império Romano, porque lá o clima era mais favorável para o processo terapêutico que Flávia necessitava. E na realidade, Flamínio Severo só estava sendo instrumento da espiritualidade porque o destino daquela família estava projetado para viver na Palestina. Não é? E que, no caso, já estava no projeto que a doença de Flávia, não é? Que é um espírito extremamente vinculado ao espírito do pai, porque nós temos famílias espirituais. Nós caminhamos na esteira das reencarnações vinculados a grupos. Não é? Em determinados momentos, por prova, nós podemos ser convidados a nos afastar dos grupos. Mas sempre vai ter um coração aqui e um outro ali para nos ajudar. Por que afastar do grupo? Para sentir a ausência do grupo, para valorizar o grupo, não é? Ou porque nos tornamos indignos de permanecer no grupo. É a lei de causa e efeito. É o degredo. Não é? É o processo, vamos chamar assim, de um cárcere transitório, um cárcere educativo. Pode ser esse cárcere em nível psicológico, dentro de um processo de afastamento, como pode ser um cárcere que o indivíduo vive, mesmo estando dentro do grupo. Ele pode viver isso. Então as injunções funcionam no âmbito externo, de convivência, quanto no campo interno. Não sei se deu lá, nós estamos pegando uma história para trazer conteúdos para fertilizar o coração de todos nós. Isso vai explicar por que muitas vezes existem corações que nos procuram para dizer assim, poxa, eu lutei a vida inteira para ter amigos, eu sempre fui solidário, porque quando não é solidário, a matemática é clássica, é fato. Não é solidário, é solitário. Ponto. Lei de causa e efeito.
Porque quem é solidário não é solitário. Mas existe injunções do caminho que o indivíduo é solitário mesmo sendo solidário. No sentido de uma solidão quase que física, vamos dizer assim. Porque quem tem entendimento não vive só. Porque, para começar, nós temos um benfeitor espiritual que nos ama plenamente, que está conosco. Nós temos familiares que caminham conosco. Existem muitos companheiros que, teoricamente, perdem um ente querido, uma mãe, um filho, um marido. Perde no sentido, não é? Simbólico, porque ninguém perde. Porque ninguém tem. Você não tem marido. Eu tenho. Tem não. A mulher é minha. Tem até aquela música, a nega é minha, ninguém tasca, que eu vi primeiro. Oh. Mas eu não sou antigo. Eu sou atual. Só que o passado tem que conviver com o futuro. Captou, dona Nilza? O pessoal fica implicado. Eu entendo. Eles vão chegar lá também. Né? O cabelo deles vai ficar branco também. Eles vão ficar mais velhinhos. Gente, peguem o contexto. A gente não fala do passado à toa. Eu vou abrir o parênteses. Porque um dos problemas da crise atual é porque querem abortar o passado. Querem acabar com a tradição das famílias. Isso é comércio. Você vende até mais. Qualquer coisa. Quando não tem moral, quando não tem limite, quando não tem fraternidade. Eu não posso abrir mão do meu passado. Porque o meu passado é que me dá condição de eu estar aqui trabalhando hoje. Captou, Cláudio? O seu passado é negro. É branco e é negro. Tem um lado e tem o outro lado. Não sei se vocês pegaram a ideia. Não pense você que tu virou santo porque está religioso agora e que basta esquecer o que foi feito. O presente de Deus traz o passado para que nós trabalhemos com ele. Porque é ele que vai arrimar o futuro. Obviamente que em outras bases. Então não esquece o que o teu vovô te ensinou, não. Vocês já me viram muitas vezes aqui e eu já estou tomando realmente a fama. E isso foi aqui da FEAC. Eu na outra casa não era assim, não. Aqui na FEAC. Porque a gente vai ficar mais velho, né? Porque quando surgiu uma pessoa virou para mim no seu casamento, aquele negócio de falar aqui, que é importante o filho pedir bênção, isso é coisa do arco da velha. Casalberto. Eu falei assim, sabe o que eu acho? É porque eu devo estar inspirado pelos espíritos que até inventaram isso. Mas eu prefiro estar com eles do que simplesmente o filho ir dormir sem despedir. Alguém sair de casa sem dar satisfação, ou chega em casa e não fala, eu cheguei. Pode ser que para uns não seja essa terminologia, mas eu não estou falando de termos, eu não estou falando de processos externos, eu não estou falando de religião, eu estou falando de compromisso, eu estou falando de amor, eu estou falando de carinho, e isso nós não podemos abrir mão. A família romana de Públio Lentulus, o próprio autor, no livro Há 2000 anos, quem gosta de ler nos detalhes, vai observar. Quando ele se refere a Lívia, a esposa dele. Vocês já leram o livro Há 2000 anos, gente? Quem não leu não precisa de levantar a mão, não, porque eu já vi que vai ficar com vergonha, porque está a maioria falando que leu. Então leia. Na hora certa, pode ser daqui a 2000 anos, mas leia. Mas quando o Emmanuel vai falar de Lívia, sua esposa, ele diz assim, ela é a matrona romana. Aí você fala assim, matrona romana? Aí a gente faz associação com aqueles tempos da Roma corrompida, por todas as dificuldades. Aí ele remonta, a matrona romana dos tempos da legitimidade,
que foi constituído a República Romana. Eu não tenho dúvida de que Lívia representa, no mundo espiritual, uma pleiade de entidades que estão voltando para investir nisso. Aqui a gente só está relembrando isso. Sabe como é que elas vão conseguir? Reencarnando no seio das famílias e nos fazendo lembrar disso. Então não é inoportuno falar. Pode ser fora de época para alguns. Mas nós temos que pensar no mundo do futuro. Porque para mudar o caráter, a gente tem que trabalhar com entendimento, com carinho, com paciência. Mas você não pode olvidar o processo, não. A senhora, só um pouquinho, que a dona Nilza, ela está sem voz. Ela falou que tem um sobrinho que toma, um sobrinho de 40 anos que toma bênção até hoje. Mas para quem que ele toma? Ah, que bênção. Deus, benção também. Nossa, eu até vou mudar de assunto, daqui a pouco nós vamos chorar. Ô, Cláudia, pois é. Jesus amado, quem mais? É o momento do testemunho. Nós vamos então encontrar naquela circunstância Públio Lentulus procurando Jesus para obter a cura da sua filha Flávia. A gente conhece um pouco da história, vai entender que ele não foi pela fé dele, mas ele foi porque intuitivamente o mestre oportunizou. Porque quando vai até pela curiosidade, tem que ter permissão, viu, Cláudia? Ele foi pelo amor que tinha com a filha e pelo respeito à moralidade, à envergadura espiritual de Lívia. Porque Lívia, a sua alma gêmea, é que estava diretamente ligada ao processo do endireitamento das veredas dele. Tanto que no livro há 2000 anos, eu estou querendo falar de 50 anos depois, né? Tanto que no livro há 2000 anos, o primeiro capítulo, nós vamos encontrar uma conversa, um diálogo amistoso entre Públio Lentulus e Flamínio Severus. Era uma tarde, na mansão que ele tinha no Aventino, estava prestes a cair uma tempestade. Os dois deitados num triclínio e dialogando sobre as questões do império, as questões, né, do dia a dia. E aí, num determinado momento, o senador Públio Lentulus vai falar para o seu amigo, também senador Severus, sobre um sonho que ele teve. Esse sonho, que é o primeiro capítulo do livro, é transcendente. Por quê? Ele sonhou, e no sonho ele se viu como se fosse o próprio bisavô dele, que também fora senador romano, que se chamava Públio Lentulus Sura. Públio Lentulus Sura. Esse personagem, nós estamos, peraí, deixa eu ajudar o povo. Nós estamos conversando sobre o ano 30 da era cristã. O bisavô dele viveu 100 anos antes, por volta do ano 70. 70, quando ele desencarnou. Em Roma, a República Romana, houve uma revolução, porque na época havia muitas disputas de poder, coisas que não existem mais hoje. Nem mesmo nas religiões, não existem. Né? Aonde nós tínhamos muitos generais. E nessa época foi o período de maior contundência da história romana. Nós vamos encontrar, por exemplo,
Pompilo Crasso, Clódio, nós vamos nos recordar de Júlio César, que era sobrinho de Mário, Sila, Pompeu, muitos, que guiavam legiões. O nosso companheiro Públio Lentulus Sura, não era um homem das armas. O avô dele, ele era do Senado, ele era o filósofo, ele era o discutidor. E tinha um embate filosófico na época com um dos maiores filósofos da história do mundo ocidental. O nome dele era Marco Túlio Cícero. Cícero, que foi um dos maiores oradores da história romana. E nas injunções em busca do poder, surgiu um outro membro do Senado que se chamava Sérgio Lúcio Catilínia. Esse Sérgio Lúcio Catilínia começou a promover uma situação que é conhecida como conspiração, para que um grupo pudesse assumir o poder, certo? Bater de frente contra a República, os senadores. E a gente vê o Senado do Brasil hoje, hein? A gente vê o Senado americano hoje, hein? Os senadores romanos hoje, apenas agora de terno e gravata, mudando. E nessa conjunção toda, Sura se envolveu na treva. Porque aonde há conspiração, há treva. Aonde há conversa de bastidores, há espíritos inferiores que se envolvem no contexto. Por isso que quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente é convidado a mudar algumas coisas, né, Cláudio? Quando alguém vem falar do outro com você, tem horas que você tem até que ouvir, né? Mas aprendamos com Arnaldo Rocha que, de uma forma muito peremptória, diz assim, tem coisa que entra, que sai aqui, né? Tem coisa que entra, que fica por aqui, nem passa. Porque quando você abre o painel para a treva te pega e te joga no chão. E foi o que aconteceu com eles. E eles se envolveram nessas artimanhas, e essa revolução foi promovida, e muitas pessoas morreram, foram torturadas, e ele, Sura, como um dos protagonistas. Isso tudo é um sonho que ele está contando. O que aconteceu? Eles desencarnaram porque a conspiração foi abafada. Houve uma contrapartida liderada por Júlio César, liderada por Cícero e por tantos outros, que tanto Sura quanto Catilínia e todos aqueles comparsas foram trancafiados, torturados, mortos, desencarnaram em situações dificílimas. E no sonho, Públio Lentulus diz assim, nesse sonho, eu era o meu próprio bisavô. Aí, Severus diz para ele, você está se envolvendo muito com essas informações dos gregos, sobre essa história de muitas vidas, que a gente vai, que a gente volta. Olha, isso não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa religiosidade romana. Abjura disso, fecha os painéis, vamos mudar de assunto. Aí ele diz assim, mas espera aí, mas tem uma coisa. Essa parte do sonho é que é transcendente. Além de tudo, depois que passou o sonho, eu fui buscar os documentos que a minha família mantém guardados. E achei muitos documentos assinados pelo meu avô, Sura. Severus,
Você é meu amigo de longas datas. Compare as assinaturas. Agora venha comigo. E levou ele num determinado lugar que tinha um busto de Sura, o seu bisavô. Compare as nossas semelhanças. O materialismo, quando fecha, define que não está no momento de se tocar no assunto. Mas a semeadura, ela fica guardada. Severus fechou e, inclusive, teve uma atitude que contribuiu de uma forma peremptória para que Públio Lentulus abandonasse aquele sonho, porque era devaneio. Só que a gente queria contar que no meio de todo o sofrimento após a morte de Sura, ele se viu nas regiões espirituais de Roma, nas margens do Tibre, vendo muitos cadáveres, muitas coisas horríveis. Ele estava no plano espiritual inferior, que era os próprios painéis dentro de um contexto romano. Aí ele diz assim: até que um anjo, uma alma bendita, surgisse para ajudar o meu bisavô. E levar o bisavô com carinho para um tribunal, no qual esse anjo defendeu e se comprometeu a ajudar pelos tempos que tivesse que os dois se ajustarem. Era Lívia, a esposa bendita que veio. Reencarnou do lado do mesmo senador, que estava dentro de um mesmo contexto. Ele tornou a ser senador. O texto aqui nós estávamos falando sobre mudança de posição social. Entendeu? Mas nem sempre o processo é fechado. Porque muitas vezes o espírito não pode ser arrancado como se arranca uma planta. Para que você faça que a planta frutifique em outro lugar, você tem que tirar a muda dela, não é isso, dona Yolanda? Pode arrancar, não. Então, em determinados momentos, nós estamos dando continuidade ao que a gente fez. E ele, mesmo assim, passando por adversidades, pelo sofrimento da filha, e por respeito a Lívia, ele aceitou o pedido de Lívia e foi procurar o Nazareno. Eu vou ficar só até aqui nesse livro, que é a primeira parte, tá? E ele vai conversar com Jesus. Gente, eu vou contar bastidores da história. O texto é lindo. Quem se envolve no livro, né? Porque toda história, você pode ler e você pode ler. A conversa que ele tem com Jesus é uma coisa assim, magnânima. Magnânima. Porque ele entrou num transe. Era um final de uma tarde, um crepúsculo, à beira do Tiberíades, né? Do lago. E ele começou a se sentir envolvido de quando ele, um torpor, quando ele se deu conta, ele estava diante de um ser que o constrangia como um verdadeiro Deus. E a narrativa de Emmanuel, atualmente, diz assim: e o senador se viu de joelhos. Vamos contextualizar, porque as pessoas leem e nem sempre contextualizam. Um senador romano não conversa com servo. Um senador romano não conversa com qualquer um nas ruas. E muito menos com um judeu, já que ele estava em outras terras. O senador romano só se curva à eminência de César. Ele se viu de joelhos. Quer dizer, o contexto espiritual, mesmo que ele não o fizesse de uma forma consciente,
ele o fez por reverência espiritual diante da moralidade, da condição de Jesus. E Jesus diz assim, obviamente com as minhas pobres palavras, seria melhor se tivesse vindo de dia, viestes à noite, de noite para esconder da sociedade preconceito, melhor se viestes de dia. E depois do diálogo ele fala, o seu reinado, as suas opções, podem cair por terra no estalar de dedos. Porque o reino definitivo não é o reino da terra, é o reino do Espírito. O reino de meu Pai é a excelsitude da vida. Mas tens ainda o livre arbítrio. Podes optar por caminhar seguindo os passos daquela que está em sua casa. Mas podes optar ainda por César. Se optares por César, saiba que amargarás a dor por um período inimaginável. E foi o que ele fez. Foi o que aconteceu. Então eu queria, antes de pular a história, perguntar assim, e nós? Qual a opção que nós estamos escolhendo? Bastou ele optar em chegar em casa e ver a filha curada. Ah, um detalhe. Gente, a reunião de semana passada nós contamos isso, não falamos? Foi, Glaucio? Remember? Ele chegou em casa. Não, aliás, Jesus disse para ele, saiba que a graça, as bênçãos, visitou o teu lar. Não por ti, mas por merecimento daquela que te esperas. Ele falando de Lívia. Porque muitas vezes aqueles espíritos que reencarnam para ajudar no contexto familiar, grupal, de coletividades, comunidades, são espíritos que trazem um merecimento que muitas vezes dá condição, dá sustentação, dá um apaziguamento por um tempo importante, para que aqueles que estão no contexto possam ter oportunidade de ser contagiado pelos exemplos destes. Mas chega um momento que a espiritualidade fala assim, ó, acabou, vamos embora. Aqueles, ou aquele, que geralmente é aquele, né? Não tem merecimento para vir dois num grupo, não. É um. E olha lá. Para não dizer que esse um, na realidade, ele não está nem no grupo aqui, não. Ele está ali no vizinho. Aí nesse mundo atual, eu nem sei se eu posso falar isso mais, né? Eu tô relembrando meus tempos de interior. O pessoal aqui vai saber o que eu estou falando. Tempo do interior. Pelo tempo do interior, os vizinhos eram amigos, não eram? E na atualidade? São também, só não encontram. Então costumava a comadre que ser o esteio para a família de cá. Já viveram essa história assim? Agora, por que estava do lado de lá? Porque não tinha que estar aqui na meiuca, não. Porque não ia ser compreendido, não. Entendeu? Aí Jesus diz para ele, mas por conta disso, por conta da cura de Flávia, trocando em miúdos, as suas responsabilidades agravarão. Eu falei assim, quarta-feira que é bom a gente falar disso aqui, né? Na reunião que a gente tem aqui, muito voltada para a parte das terapêuticas, né? Nós temos muitos casos assim, com dramaticidades mais complexas, não é isso? Não que na sexta não tenham, mas a dinâmica da reunião é um pouco diferente mesmo, tá? Os objetivos são bem claros. Mas na quarta-feira que é bom a gente falar isso. Eu costumo bater. Jesus diz para Emmanuel que as responsabilidades deles a responsabilidade aumentou porque a filha foi curada. Aí eu falo pro pessoal assim, e eu vim aqui pedir cura, hein? Ei, dona Yolanda, e eu tô aqui, Jesus, cura-me. Será? Hoje não fica bravo comigo, não. Vocês entram em prece, mas qualquer coisa para mandar
uma autorização de internação no Galba? Pode. Pode mandar. Mas será que se não curar, piora, não? Será que nós estamos entendendo o motivo da nossa dor? É legítimo, tá bom? Misericórdia, consolo, é legítimo pedir. Mas o pedido obtém. Nós tínhamos um amigo em Belo Horizonte, Leão Zálio, um grande expoente, uma das pessoas mais simples que o movimento espírita teve. Ele teve posições da igreja de muita importância, foi papas várias vezes. E nessa presente reencarnação, ele se comprometeu no mundo espiritual com o espiritismo, e o compromisso dele foi de abrir mão literalmente, radicalmente, das questões materiais. A casa dele, para ter sabonete, a turma que levava. E chegava lá e dizia, gente, sabão de pedra aqui tá bom. Só conheceu o Leão? O Leão era fantástico. 2 cadeiras na casa dele incomodavam. Eu não preciso de 2, eu sou um só. Ah, não, mas tá bom. Não, seu Leão, a gente vem aqui sentar com o senhor e tal. Ah, então vocês trazem a cadeira, na hora que vocês vão embora, vocês levam a cadeira. Chegava a ser cômico. Ele era um ET, um alienígena. E era mesmo, né? Tô vendo. E era mesmo. Mas era o compromisso espiritual dele, não significa que a gente tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Isso aí é aberração para 98% de quem está reencarnado na Terra. Deu? Ele tinha uma filha que tinha um problema. Mas ela tinha uma idiotia de nascença. A única pessoa que se aproximava dela era o Leão. O pessoal do Grupo Emmanuel é muito amigo. Quando ia visitar o Leão, chegava e falava assim, ô, seu Leão, nós estamos vindo aqui para dar um passe, né? Na filha. Ficava praticamente enjaulada. Porque ela não podia se locomover e era uma fera. O Leão falava assim, vocês vieram aqui fazer o quê? Dar passe? Precisa não. Você imaginou vocês dão um passe nela? É a melhorar? Ela vai pular essa cerca, ela vai pular na frente do carro de novo. Ela já suicidou 3 vezes, as 3 últimas encarnações dela foi suicídio. Vocês estão querendo dar passe nela? Ela tá boa aqui. Olha pra você ver, minha amiga. Chegar, abraçar, beijar. Quer passe melhor que esse? Para vocês entenderem um pouco que o assunto é mais complexo do que se imagina. A gente fazia curso de passe com o Honório, e o Honório falava assim, olha, ao invés de você desejar a cura para o indivíduo, assim, que o Senhor te abençoe. Que a minha prece possa, Senhor, alivie um pouco a dor dela, ofereça o melhor, mas seja feita a tua vontade. Porque nós não temos condições de verificar o nível de comprometimento. Não sei se deu lá. Porque muitas vezes o que está acontecendo aqui é ilusório. Ele, o senador, a gente está vendo que vocês estão tristes. E sair da cabine de passe agora. Mentirinha, tá? Mentirinha. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se você está com dor de cabeça, você tem que lutar para vencer a dor de cabeça. Não tem? E tem uma santa que é fabulosa. Ela chama Neuza. Neusaldina. Se você não lutar para ficar livre da dor de cabeça, você está sendo conivente com ela. Se você não lutar para preservar a sua saúde, para bater de frente, você está sendo conivente, não está? Mas tem hora que o médico fala assim, não tem jeito. Ô Senhor, tem jeito sim, ué. Se não é para melhorar aqui, vai melhorar depois. O senador sofreu isso na pele. E não aceitou. Viu a cura da filha. E se fechou, dizendo que era só resposta para a medicação dos médicos. E que Jesus, esse, é apenas um profeta que atende aos fanáticos judeus. Foi o suficiente
para que a vida dele começasse a tomar uma outra direção. E eu até vou dizer isso assim, costuma, num cheque que tu assina, num telefonema que tu dá, ser o suficiente para mudar um contexto reencarnatório. Uma frase dita, uma desconsideração expedida, é o suficiente para definir o processo que nós vamos responder por eles por um tempo muito longo. Eu conversava com uma pessoa que me ligou, um grande amigo. Me disse assim, nós confidenciamos, trocamos experiências. Ele disse assim, eu estou com isso na minha mão. Todos os advogados, todos os indícios respaldam a minha assinatura aqui. Mas eu queria conversar com você. Eu disse, você não quer conversar comigo. Você quer ouvir o seu próprio coração. Que Deus te abençoe. Eu já sei o que eu vou fazer. Bastou só isso, a nossa conversa. Ele foi lá e não assinou. E depois me disse, se eu assinasse, eu ia assumir um inimigo para muitas reencarnações. Porque seria a degola material, a destruição moral, a exposição que iria trazer muito sofrimento para muita gente, inclusive para a sociedade, que o assunto envolve muitas coisas. Aí eu disse para ele, louvado seja Deus. Ponto. Emmanuel é o benfeitor do Evangelho no Brasil. O nosso contexto foi falar sobre as alterações. Depois de tudo que ele fez, a vida respondeu de uma forma dolorosa. Ele caiu numa trama. Ele acreditou num envolvimento que denegria, que atacava a moral daquela que era a referência espiritual dele. Sabe por quê? Porque as trevas muitas vezes atacam nas bordas. Porque muitas vezes não consegue atingir direto. Aí vai na família, vai ali, vai aqui. Então, cuidado. A palavra difamação é uma das coisas mais tristes que existe na sociedade. Cuidado. Ele acreditou. Porque a trama foi bem urdida. E colocava-a numa condição até de traição. Com nada mais, com nada menos do que um dos protagonistas no julgamento de Jesus. Leia um livro. Por ter acreditado na trama, ele tomou uma decisão, o orgulho, o egoísmo, fez com que ele tomasse uma decisão que replicou em 25 anos de relacionamento com Lívia, sem olhar para ela, sem conversar com ela. Ana, a serva, que passou a ser a intermediária da convivência dos dois. Ana, sobrinha do cristão Simeão. O filho
Marcos Lentulus, que era a reencarnação de um general romano, que foi filho dele também em existência anterior, amigo de Júlio César, o conquistador Marcos Antônios. Agora, como uma criança indefesa, raptado. Sem contar que ele tinha antes da chegada dele, aconteceu alguma coisa lá com as malas dele, ele mandou dar uma surra. Sim. Enfim, até que ele perdeu tudo. Porque Lívia desencarnou no circo máximo. O filho raptado, nunca mais tiveram notícia. Flávia se recompôs em nível de saúde porque foi atendida por Jesus, mas depois as próprias injunções do caminho fizeram com que ela também tivesse um final de vida muito triste. Mas um coração se tornou ainda mais soberano naquela família. Aquela que era uma simples serva, Ana. A Ana, que nos tempos atuais foi aquela grande benfeitora do seu filho, Maria João de Deus. Os tempos mudam, as almas se soerguem. E ele vai desencarnar no ano de 79, com a erupção do Vesúvio, ao lado de Ana, ao lado de Flávia cega, agora cega, e vai se despertar no mundo espiritual, para começar a contar uma história 50 anos depois. Eu ainda, 2 reuniões, que eu tento falar do escravo Nestório. Porque o escravo Nestório vai mostrar exatamente agora a inversão dos processos. Porque desencarnar, como desencarnou o senador, embora já ouvindo o evangelho, no culto que eles faziam no seu sítio, que fica às margens de Pompeia, ele, no mundo espiritual, entende que o soerguimento não pode se dar apenas por palavras. Tem que haver comprometimento e mudanças. E ele, o senador, de novo, que foi militar, que foi general em Roma, com muitos feitos, como o próprio Cipião, o africano, e tantas outras histórias, quando foi sacerdote no Egito, né? Nos tempos de Hatshepsut, no tempo de outros faraós, adquirindo sabedoria, conhecimento, sacerdote em Delfos. Agora ele tinha que começar uma nova história. Cristão. E nada melhor do que reencarnar como filho de judeus na Grécia, para depois ser comprado por romanos e viver no meio da família dos Euvídeos. E aqui no primeiro capítulo do livro, 50 anos depois, nós vamos ver o escravo que faz os romanos se curvarem pela sua nobreza. Porque o espírito não perde as suas conquistas. E quando nós falamos em nobreza, nós não estamos falando em petulância, nós não estamos falando em arrogância, mas nós estamos falando de altivez, nós estamos falando de inteligência, nós estamos falando de memória, nós estamos falando de conhecimento histórico, nós estamos falando de conduta ética, como a da educação, a do respeito, que ele, o escravo, não recebera do berço no qual reencarnara, mas sim trouxe do seu histórico espiritual. Essa história é linda. E quando, à medida em que a gente vai entrando dentro dos romances que esses autores conseguem traduzir em notas de evangelho, que você pode escrever todo tipo de romance, mas como Emmanuel faz, nos mostrando a prática do evangelho, são poucos.
são só as almas que atingiram a condição de tutores da humanidade. E até hoje, aquele senador lá de trás está lutando para reconquistar Lívia. Porque na realidade não é Lívia. Até hoje ele está lutando para entender o que Jesus disse para ele. Podes optar pelo reino da terra ou pelo reino dos céus. E graças a Deus, o nosso senador está vencendo. E por isso deixou uma obra ciclópica de mais de 400 livros. Ele, o coordenador da psicografia e do mandato mediúnico de Chico Xavier. Os homens escolhem líderes, ícones. Nós espíritas devemos respeitar os feitos dos grandes homens, mas entender de uma forma clara que o que eles fizeram representa para nós uma indicativa do que cada um tem que fazer. Aí que vem a lógica. Porque eu não vou ficar 1h30 com vocês contando histórias sem um objetivo claro de chegar ao fim, que na realidade é o início. Quer dizer que nós temos que sair daqui refletindo sobre as nossas opções. Se ainda é Roma, ou se já podemos vislumbrar o amor em novas bases. E nós gostaríamos de, nessa noite, que o nosso coração se sensibiliza profundamente com a presença desses espíritos que nos tutelam, que tutelam o movimento espírita e que vieram nos brindar com as suas histórias, com as suas reflexões, porque aqui agora é o momento de nos igualar. É o momento de nos intercambiar. É o momento de nos interagir como filhos de Deus. E como aqueles que só precisamos de um referencial. É o Cristo de Deus. É o pedido dele. Que nós encerramos esta história afirmando: o nosso único referencial é Jesus. Por isso ele diz assim, no livro Instruções Psicofônicas: Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes no tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre, petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade e do domínio. Cruelmente dominamos os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos, Senhor, aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós que temos guerreado e ferido a outrem, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos
a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem as tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem o teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável com todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimos de forças para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e para sempre. Senhor, ouça-nos uma vez. Abençoe a todos, a todas as famílias aqui representadas. Abençoe o nosso porvir, mas não nos deixes indiferentes ao presente que tu nos oferta, num instante chamado agora. Ave, ave, ave seja o teu nome, Jesus.